Olá, você está na Autodata Web TV e este é o programa From the Top da revista Transpodata, edição agosto-setembro de 2012. Nós recebemos aqui nos estúdios da Autodata Web TV Alcides Braga, presidente da Anfir. Ele representa a grande maioria dos produtores de equipamentos rodoviários que nós temos espalhados por todo esse país. Alcides, como primeira pergunta, conta para a gente hoje o que é a Anfir, quantos associados, quais são as perspectivas de crescimento, quais são os principais trabalhos que vocês estão desenvolvendo. Fred, a associação congrega hoje 153 associados. Nós temos mais uma base em torno de 1.800 afiliados, né, que teoricamente são postulantes à associação, né, estão no processo de integração desse parâmetro, né. Nós temos uma base empregada da ordem de 71 mil colaboradores, nesse grupo de 153 associados. Nós temos um faturamento em 2011 da ordem de 9,6 bilhões de reais. Estamos com atuação com sedes aqui na capital, em São Paulo e em Brasília. Inauguramos lá agora, no começo do ano, um escritório em Brasília, que tem como propósito estreitar nosso relacionamento com o poder central e com os fatores que são ligados à nossa legislação, à nossa vida econômica. Então, a gente vê que é uma base extremamente importante, né? Nossos números são bastante contundentes e é uma indústria muito, muito sólida. É um setor que tem uma postura muito firme. As empresas, em sua maioria, são tradicionais, né? Então, é um setor que realmente tem a sua importância e nós estamos trabalhando junto na associação para que a gente consiga fazer parte das principais decisões que envolvam o nosso setor e também a economia como um todo. Um detalhe, nos últimos anos, praticamente as empresas desse setor se profissionalizaram muito e praticamente está desaparecendo aquela antiga fabricante de fundo de quintal, aquela pequenininha que produzia muito pouquinho, etc, etc. Qual o principal motivo desse negócio, dessa profissionalização? Fred, a evolução tecnológica, né, do produto, as matérias-primas, trouxeram também, cresceram e são concomitantes a um aperto de legislação, né, de normas, enfim. Então, nós temos já nos anos 90 um trabalho muito forte, né, do CONTRAN, do DENATRAN na elaboração de normas, ajustando a legislação para que os fabricantes possam ter uma atividade regulamentada e profissional. Nós temos incursões em produtos de terceiros, nós modificamos veículos feitos com todos os critérios mundiais, né? Então, a grande virada, eu creio, daquela fábrica pequena e que tinha soluções ali muito artesanais, acontece com a legislação, né? Nós tivemos que conquistar certificações para poder participar do processo de homologação dos produtos, né? Os pré-cadastros, os MINs, ali, as especificações dos caminhões saindo já de fábrica com aquela aplicação. Então, isso naturalmente fez com que as fábricas tivessem que se preparar melhor. E isso envolveu engenheiros, envolveu layout, nós temos todo um procedimento hoje para homologar um fabricante. Quer dizer, ficou um negócio de gente grande. A legislação está tão forte, tão cheia de exigências, que não dá mais para brincar. Ou seja, é uma coisa de alta segurança, não tem mais jeito de fazer mais ou menos na base do jeitinho brasileiro. Eu creio que hoje, se a gente olhar historicamente, nós temos dois momentos, né, até os anos 80, ali, depois dos anos 90 para frente, nós temos um corte expressivo. Não dá para dizer que a pequena empresa está erradicada, que ela não é fato, porque né? Nós temos fabricantes de carrocerias sobre chassis
baú, carroceria aberta e tal, ainda são muitos, são centenas pelo Brasil, porque o produto também tem baixa complexidade, né? E é possível. E isso eu acho que é legal porque fomenta que as empresas nasçam ainda para exercer esse papel regional, né? Então ainda existe, mas mesmo aquele também já tem premissas a serem seguidas. A Anfir tem um critério para fazer esse pré-cadastro, então a empresa tem que enviar essa documentação comprovando que ela está apta, seja ela de qualquer porte, né? Não importa. Então ele tem que ter lá o CAT dele, tem que ter o CCT, que é a capacitação técnica, isso tem que estar vigente, a cada 2 anos é renovável, e a empresa deixa de existir se ela perder esse status, porque o sistema não aceita que uma empresa que não está homologada, não permanece homologada, participe desse jogo. Só que por fundamentos, né, dos produtos que são fabricados nessas empresas, ainda é permissível que ela tenha uma estrutura pequena, enxuta, inicie um processo do zero, como todos os fabricantes do Brasil começaram, né? Todos os nossos associados um dia começaram pequenos e estão do tamanho que estão hoje. E essa história ainda é possível, né? Ela está ainda então, dentro da... Foi da observação disso que surgiu o selo Anfir? O selo Anfir ele tem a função, eu creio, a missão de fazer a próxima virada, né? De tentar que a gente consiga nivelar os fabricantes num padrão agora análogo a todas as outras áreas, né, que a gente participa, onde a gente tem um compromisso de assiduidade em relação à legislação, de você ter elementos compatíveis, né, com a área social, segurança no trabalho, áreas fiscal e contábeis, né? Então, nós tivemos essa iniciativa, Fred, porque nós trabalhamos num país, né, e nós estamos no Brasil inteiro, muita capilaridade, num país que tem uma legislação tributária caótica, né, e que eu, por exemplo, que vejo a atuação do Brasil todo, percebo que muitas vezes você perde para o imposto, não perde para a linha de produção, não perde para a produtividade, não perde para a competência. Então, é possível que você tenha esse problema se cada um fizer por si. Então, nós tivemos essa iniciativa na diretoria da associação ano passado, o selo já é uma realidade, já são dezenas de empresas que já estão homologadas com isso, e o selo está dizendo para o nosso contratante o seguinte: você pode utilizar-se dessa companhia, que você está trabalhando com uma empresa apta, que trabalha dentro da regra do jogo, que cumpre com suas obrigações fiscais, contábeis e trabalhistas, que tem um viés de governança expressivo, e a gente está tirando, então, do nosso contratante a obrigação de ele ter que fazer essa triagem, que já é a obrigação de quem compra hoje. Ele também tem obrigações peculiares que o atingem se ele comprar de uma empresa que não é idônea, né? Antes não, né? Era só o cara que era Quer dizer, inidôneo. É um selo de conformidade, não é um selo de qualidade. Exatamente. É um selo que garante para o cliente um padrão de tratamento entre empresas, homogeneidade entre empresas. Para ele fica a questão da decisão da qualidade do preço. Ele é que vai resolver com quem ele vai se relacionar nessas duas questões. A gente não está interferindo nesse ponto. Nós faremos agora uma pequena pausa nessa entrevista com o Alcides Braga, presidente da Anfir, e, obviamente, já no retorno, ele vai pensando, por enquanto, o que vai responder para a gente sobre a análise do mercado, a conjuntura do mercado nesse ano, né, para contar para a gente como é que andam as vendas, o que é que está acontecendo com esse setor. Qual a pauta da reunião? É investimento em propaganda para o ano que vem. Ah, tá. Eu acho que devia cortar bastante. Sério? Claro, a gente não vai vender mais por causa de propaganda, pra jogar dinheiro fora. Doutor Carlos, Oi. Eu queria saber se você vai anunciar a sua casa de praia. Vou, claro. Todos os jornais. E não faz pequenininho, não. Faz bom. grande. Ok. Com foto, tá? Tá. Ah, põe anúncio na internet também. Claro. Então, vamos para essa reunião resolver logo esse assunto aí. Retornamos com a entrevista com o Alcides Braga, presidente da Anfir, a entidade que congrega os produtores de implementos rodoviários aqui no Brasil.
A pergunta, tal como disse no primeiro bloco, a pergunta que eu faria com que o Alcides desse uma pensada é: Alcides, como é que foi o ano passado? Vendas de implementos rodoviários. Foi recorde? Recorde. 2011 é o nosso melhor ano da história. Batemos aí 190 mil produtos. Foi melhor do que 2010, que já tinha sido um bom ano também. 2009 mesmo, com aquele início de primeiro trimestre ali ruim, acabou sendo um ano razoável, né? Não foi um ano ruim também no contexto, mas a gente vem num crescente então, 9, 10 e 11 são 3 anos de crescimento, e 2011 é o nosso ano mais importante em termos de volume. Agora, vindo de quase 200 mil unidades produzidas no ano passado, nesse ano, como é que entrou o ano? Como é que foi esse primeiro semestre? Bem, talvez nós tenhamos que considerar, no número de 2011, um pouco da antecipação de compra, né, por conta dos motores, da tecnologia do Euro 5. Então, pode ser que 2011 tenha sido um pouco melhor do que seria. A gente não tem esse dado, né, porque o implemento não é afetado diretamente pela legislação, então a gente não sabe dizer quanto da venda no último trimestre teve a ver com antecipação de compra. Só sabe que foi um ano de 196 mil unidades, mas não dá para pontuar exatamente nesse sentido. O que a gente sabe é que 2012 tem efeito, no primeiro trimestre principalmente, tem um efeito pesado da mudança de legislação. Com a saída do cliente, né, do front, ele não foi para o jogo em função das dúvidas em relação ao combustível, a ponto de venda, em função do ajuste de preço que estava sendo praticado pela montadora ainda, em função de um grande contingente de veículos no buffer que foi feito pela montadora para atender o primeiro trimestre e até maio de 2012. Então, nós tivemos uma contaminação importante nesse primeiro semestre, nesses dois fundamentos, e também, logicamente, um grande efeito psicológico, né, da situação no mundo, com baixo interesse do cliente em enfrentar essas dificuldades por conta de não ter o convite da macroeconomia para arriscar, né? Então ele não tinha um desafio para seguir, e ainda tinha taxas de juros ainda com padrões de 2011, da época boa. Então nós tivemos um primeiro semestre com uma série de fatores, cada um à sua maneira, contaminando a nossa expectativa de venda, que era boa. Recupera agora no segundo semestre? Como é que você fecha o ano de 2012? Então, nós achamos que não recupera, não há tempo para recuperar, né? Nós temos aí praticamente 5 meses de um ano que já está ruim, nós estamos aí com 10% de queda no primeiro semestre em relação ao ano passado. Não há perspectiva, o plano não irrigou como a gente achava que ia irrigar os negócios, não houve essa corrida às compras. Então eu acho que o ânimo, o espírito do nosso cliente ainda está muito preso a esse primeiro semestre e a esse monte de notícias que a gente tem tido que não são boas. Então a gente acha que vai levar nesse padrão, né? Nós trabalhamos com um patamar um pouco mais pessimista de 11%, 11,5% de queda, mas algo otimista seria levar essa queda do primeiro semestre para o segundo, né? Algo em torno de 10% de queda no ano. Mas isso depende de uma série de fatores. Nós temos um setor que tem grandes operadores, né, logísticos, temos uma vocação rodoviária, enfim, e temos o dinheiro mais barato da história do país, né, praticamente juros zero, com prazos e percentuais também muito interessantes, né? Nem esse prazo, esse chamado juro zero aí do Finame, leva o empresário a pegar e ousar e sair comprando para aproveitar, inclusive, uma taxa de juros que... Alguns sim, Fred. Eu acho que aqueles que estão mais preparados, né, que estão mais organizados, não vão perder a oportunidade de comprar com esse padrão de valor, né? O BNDES diz que é até 31 de agosto, que vale essa regra,
Então, eu acho até que é um pouco do que está nos dando esse estímulo de que pode não ser tão ruim, é que deverá ser decidido aí por essas empresas uma renovação agora por conta de aproveitar esse preço, né, esse momento econômico, né, para fazer a compra. Os veículos, assim como os implementos, estão ainda com preços aviltados, então além de você ter uma taxa de juro baixa, um percentual de contratação de 100%, você ainda tem o fabricante, né, de caminhão ou de implemento caçando o cliente, buscando o negócio. Então isso também tem uma consequência no preço relativa, né, que é um terceiro ponto que pode motivar o cliente a comprar, aproveitar essa boa fase, né, essa boa maré que está para ele hoje. Eu creio que isso vai acontecer, deve haver movimento de compra de algumas empresas que possam representar um alento para a gente. Mas não dá para saber se isso de fato acontece até agosto, porque nós nos acostumamos a ter prorrogações, não é mais o IPI vai cair, não vai. Então, a gente tem esse ciclo de decisões, né, macroeconômicas que acabam deixando para o cliente uma expectativa de que ele pode esperar mais, ele pode prorrogar um pouco. Nós temos, então, uma série de incertezas que nos rondam nesse cenário. Agora, Alcides, a gente não está mal acostumado quando você fala assim, resultados ruins. Ruins a gente deve fechar aí com 170, 175, uma queda de 10, 11% em relação ao ano passado. Vai ser o segundo ou terceiro melhor resultado da história. Né? Será que a gente não está muito mal acostumado com esse fato de só crescer e a gente não aceita mais nem uma ajeitadinha no mercado, coisa que ocorre na Europa, ocorre nos Estados Unidos, e aqui, a gente foi tão acostumado entre picos e vales extremamente fortes, e de repente a gente se acostumou tamanho com essa estabilidade de crescimento na faixa de 2 dígitos por ano, que a gente está meio assustado. Não, uma queda de 10% pode ser uma catástrofe. Será que a gente não está, em realidade, mal acostumado com os números crescentes dos últimos anos? Fred, você imagina o delay que tem entre a reação do mercado e a reação do chão de fábrica. Né? Uma indústria tem uma série de fatores que a gente tem que profetizar, né? Às vezes para não perder o bom vento. Então, se você imaginar que a gente tem o famoso PIBinho aí 2%, nós não estamos em recessão, nós estamos crescendo 2%. Se é suficiente, se é pouco, se não é uma outra discussão. E a indústria, ela não tem um DNA de ficar se ajustando, de vai diminuir, vamos diminuir, vai aumentar, vamos aumentar. Ela quer andar para frente. Ela emprega, ela compra equipamento, ela se financia, enfim, né? Então, acho que você pega automóveis, por exemplo, até agora já houve uma reação, né? A Fiat aí voltando com extra trabalho ali, buscando mais volume, etc. Ninguém fala que tem que vender menos carro esse ano do que vendeu ano passado, já que mesmo que cada um tenha 2 carros na garagem, você quer pôr o terceiro. Então eu creio que o industrial não pode trabalhar com a perspectiva de vamos cair 5 ano que vem, tudo bem. Né? A gente trabalha para produzir mais, para crescer. E se o país está crescendo, por que o transporte não vai crescer, já que é um grande vetor do nosso crescimento é o transporte, né? Talvez um dos mais sensíveis indicadores que a gente tem é o transporte. Não é possível você imaginar que vai crescer infraestrutura, vai crescer economia, vai crescer comércio, se a gente não tiver respaldo do transporte rodoviário para fazer isso. Então, não é pegar o melhor ano e continuar querendo crescer como se fosse pecado, não é. A gente, logicamente, vai lutar para crescer. Como a gente tem dificuldade, porque o nosso setor é eminentemente interno, nossa exportação historicamente é um percentual muito baixo do nosso movimento, nós demandamos o nosso país em ascensão, em crescimento. Então, se você fala que vai crescer 2%, se nós vamos empatar 2011, eu creio que ninguém hoje, nesses setores de máquinas, de equipamentos agrícolas e tal, estaria reclamando e repetir 2011. Porque, beleza, se colocamos no patamar bom, vamos precisar ficar nele 2, 3 anos para nos preparar, porque não dá para crescer 5% ao ano, você não tem mão de obra, você não tem matéria-prima, ótimo. Mas retroceder é uma palavra que para a indústria não pode existir. Né? Chamamos mais um intervalo da entrevista com Alcides Braga, presidente da Anfir, a entidade que congrega os fabricantes de implementos rodoviários no país.
Qual a pauta da reunião? É investimento em propaganda pro ano que vem. Ah, tá. Eu acho que devia cortar bastante. Sério? Claro, a gente não vai vender mais por causa de propaganda, pra jogar dinheiro fora. Doutor Carlos, Oi. eu queria saber se você vai anunciar a sua casa de praia. Vou, claro. Todos os jornais. E não faz pequenininho, não. Faz bom. grande. Ok. Com foto, tá? Tá. Ah, põe anúncio na internet também. Claro. Então, vamos pra essa reunião resolver logo esse assunto aí. Retornamos com a entrevista com Alcides Braga, presidente da Anfir, e a gente começa esse terceiro e último bloco com uma pergunta bastante interessante. Esse setor, há muitos anos, não passa por uma consolidação, por empresas se associando com outra empresa, com empresas fazendo acordos tecnológicos, nada acontece. Recentemente aconteceu uma. É sinalização que vem mais associações por aí? Fred, nós não temos na nossa rotina um acompanhamento para e passo da posição das empresas, né? Nosso setor basicamente é de capital fechado, são empresas que se autogerem e que têm as suas informações conforme cada um deseja protegê-las, né? Então as suas estratégias são específicas e não são públicas. O que a gente percebe, e já é assunto comum na associação, é que não podemos ser nós o único setor a não respirar essa modernidade, né? Essa necessidade de ganhar produtividade e ganhar escala. Então, a gente filosoficamente acha que a consolidação é uma necessidade. Nós temos uma base de médias e médias grandes empresas bastante expressiva, e que poderiam se tornar grandes conglomerados aí se juntassem. Nós percebemos que essa primeira, vamos dizer, primeira notícia que houve aí dessa junção ou desse acordo entre dois associados demonstra que começa a chegar em alguns conselhos essa convicção. Houve, eu creio que, uma boa dose de aproximação em termos de governança, ou seja, premissas necessárias a que essa discussão aconteça. Então, eu creio que seja, sim, uma sinalização setorial, né? Eu creio que, estruturalmente, existe espaço para outras empresas fazerem o mesmo caminho. Não sei se o momento de cada uma permite que seja hoje, ou daqui a um ano, daqui a 2 anos, mas eu imagino que o assunto seja tema recorrente em todos os diretores aí presentes das empresas. Uma outra empresa, ano passado, teve já a iniciativa de se associar a um fundo, se capitalizou, notadamente com a intenção de crescer fora do ambiente orgânico, mas uma coisa um pouco mais agressiva. Uma outra empresa também do nosso setor anunciou publicamente um orçamento relativamente grande para buscar aquisições. Então, eu creio que, como todos os grandes setores, o nosso também tem que passar por isso para se fortalecer, para diminuir um pouco a base, como forma de melhorar o padrão da concorrência, né, entre si, ajudar a contribuir para que esse aviltamento de preços seja uma coisa com players mais bem preparados, e que, como a gente está vendo a questão do selo ali, que você vai ter uma base de fabricantes grandes e que trabalham com a perspectiva de governança corporativa firme. Então, eu creio que vai ser um movimento que deve agora, a partir desse primeiro grande comunicado, aí, aguçar outras possibilidades. Não há nada em curso que a gente saiba, não há nenhuma conversa entre fabricantes que a gente possa dizer, mas eu imagino que seria um advento interessante para que a gente ganhe escala, ganhe sinergias e reduza os custos operacionais, para que a gente se enquadre cada vez mais numa faixa de preço mais competitivo. Então, eu creio que seria muito natural que houvessem novas notícias aí nos próximos 2, 3 ou 4 anos. Eu creio que seria bastante interessante para o setor que ele diminuísse um pouco de tamanho de concorrentes, mas um pouco maior em termos de base.
Agora, um detalhe, por que a empresa multinacional, americana, europeia, ela nunca deu certo aqui no Brasil? Eles tentaram, algumas navegaram por aqui, mas nenhuma delas deu certo. Por que acontece isso? É uma operação tem de conhecer muito o gosto local, o gosto do cliente, etc. É um tipo de operação diferenciada que não dá para repetir os padrões europeus ou americanos? Eu vou dar uma opinião particular em relação a isso, que eu acho que deve ser a tônica, né? Você não tem empresas mundiais de implemento rodoviário, né? Por conta, eu creio que basicamente de legislação. Os países têm legislações específicas. Lógico, você tem os blocos hoje, na União Europeia, tem o NAFTA, tem o Mercosul, que tentam universalizar esse critério, mas ele também não consegue transcender para outro bloco, né? Interblocos, a gente não vê esse movimento. Então, você não vê grandes empresas europeias, por exemplo, no mercado americano e vice-versa, né? Então, eu acho que o Brasil, além de tudo isso, existe esse malabarismo que é ser empresário aqui, né? Nós estamos exportando executivos, né? Porque tudo que está acontecendo na Europa agora, a gente já passou e está muito na nossa cabeça, né? Todas essas dificuldades. Então, pagar juro alto, FMI, esse monte de novidade para os europeus, para a gente é lugar comum, a gente está acostumado com isso, né? Plano econômico, troca de moeda e tal. Eu creio que quando uma empresa multinacional pensa em vir para o Brasil, ela deve ter calafrios quando ela se defronta com o que o cara vai ter que passar aqui para começar a entender o que é isso. E aí você pega CEOs aí, brasileiros de empresas multinacionais que são popstars, né? Os caras têm respeito mundial porque, de fato, eles conseguem enxergar uma série de outras premissas que transcendem ali a cartilha, né, da universidade e tal. Eu acho que nós temos a legislação que implica em conhecimento técnico e tudo mais, e temos a questão dos tributos e toda essa questão de governança que a gente tem que conviver aqui, que também afugenta um pouco. Também tem um fator histórico, né? Nossas empresas, a maioria tem dono, estão com os seus sócios fundadores ainda em atividade, são muito fortes, têm muito respeito, têm muito respaldo, né, do setor. Enfim, eu digo que é um setor bem atendido, né? Nossas fábricas são suficientemente capazes de atender a demanda de quantidade, de qualidade, de evolução tecnológica. Nós temos hoje, acho que, uma diferença muito pequena em termos de atualização em relação aos mercados de primeiro mundo, no quesito de segurança, de infraestrutura, né? Mas temos diferenças dimensionais, de peso, de cultura, que acho que reservam um pouco esse mercado, como também deve ser a visão deles, né? Eles também têm esses fatores que também reservam para si que a situação deles fique regionalizada. E aí você tem que atuar dentro do bloco, né? A Mercosul aqui para nós seria o nosso quintal aqui, junto com a gente, um grande mercado, um pouco de África, que também formou legislação similar à nossa. Enfim, acho que essas situações elas acabam por automaticamente reservar algum mercado. Agora, um detalhe, na parte de formação de mão de obra para o setor, a gente sabe que a Anfir tem envidado esforços, feito grandes esforços para fazer uma aproximação com a academia, ou seja, com a universidade, com o centro de treinamento. Conta para a gente um pouco o que vocês estão atrás. Nós resolvemos que a gente precisa mostrar nossa cara, né? O setor precisa se fazer mais presente e mais conhecido da sociedade. Então, nós estamos produzindo... Primeiro foi a questão do selo, né, que a gente está fazendo uma grande divulgação disso, como forma de demonstrar o nosso input na isonomia do setor. Não tenho conhecimento que outro setor tenha feito isso, então nós estamos correndo o risco de dar esse pontapé inicial para mostrar para o governo, para todos os cidadãos que o nosso setor quer se autorregulamentar, quer mostrar uma condição de evolução social importante. E nós, eu imagino que a gente tenha um compromisso hoje de levar essa demanda para mais, para uma agenda um pouco maior. Então, com base nisso, nós buscamos que houvesse um primeiro entendimento, um primeiro protocolo de convênio empresa-escola,
com o foco, com o propósito de mostrar nosso negócio. Nós estamos criando um DVD institucional da associação para apresentar para o grande público quem nós somos, o que é o implemento rodoviário, né, de fato, a grande gama de atuação que nós temos na vida das pessoas, e isso está ficando um trabalho muito bom. E nós estamos, então, com esses 2 pontos já bastante evoluídos, que é esse material de divulgação e os protocolos de convênio com a faculdade, universidades e centros tecnológicos, para que a gente consiga fomentar a chegada, a entrada de novos profissionais. Nós temos uma demanda interessante no setor. Vocês querem trazer engenheiros, administradores, das melhores universidades, das melhores faculdades para dentro do setor. Exatamente. Ou seja, ela não precisa, o engenheiro o recém-formado, ele não precisa ir para dentro da indústria automobilística. Ele pode ir para a indústria de implementos rodoviários e ter tanto sucesso quanto teria numa das grandes do setor. Nós somos indústria também automobilística e também somos grandes. O problema é que nós carecemos... Vocês ainda não têm o charme, nós carecemos de visibilidade. Né? Então, eu tenho dito, um formando em engenharia, seja em qualquer das cadeiras da engenharia, ele não está pensando em nós quando ele está no 3º, no 4º ano. Ele está pensando naquilo que ele se acostumou a ver desde criança, carrinho, caminhãozinho e tal. Então, ele já nasce, já vem com aquela cultura do que ele pretende fazer. Ele não enxerga um semi-reboque, por exemplo. Então, nós estamos tentando persuadi-lo de que nesse setor ele pode ser mais importante, ele pode ser um grande profissional, ele pode ter muita visibilidade, num prazo talvez muito menor do que ele teria numa montadora de caminhão, e ele vai criar tecnologia o tempo todo, ele não vai... Está aqui a nossa indústria, né? Ela não recebe projetos mundiais e tal, a gente está aqui criando com uma demanda de legislação que o tempo todo invoca a gente a novidades, né? Então, a intenção é melhorar o corpo docente como for possível, mostrando para essa categoria as nossas qualidades e o que a gente está preparado para oferecer estágios, oferecer esses cursos que possam ser complementares àquela pasta, para tentar criar, aguçar esse cidadão aí de que ele tem um mercado mais amplo do que ele está enxergando para trabalhar e de que ele pode ser, em muito menos tempo, um profissional muito mais importante para um setor econômico, para um fabricante, do que ele seria em outros setores. Não me refiro a montadores em caráter específico, mas autopeças, máquinas agrícolas. Existem outras coisas que precisam ser difundidas, né? Então, o nosso trabalho que começa agora é de tentar, de uma maneira firme, bem implementada, criar convênios com universidades e começar a fomentar essa mão de obra para que ela melhore o nosso padrão de profissional, melhore o nosso padrão de produto e crie, né, de fato, uma visão geral, né, ampla da importância que o setor tem na economia. Que nós fazemos produtos dedicados, né, customizados. Nossa linha é muito interessante, ela é muito, tem uma química muito boa em termos de variação, enfim. Então, para aquele cara que é criativo, que tem capacidade de criação, nós temos uma coisa muito boa para oferecer. E aí a gente começa a imaginar que em 5, 10 anos a gente tenha uma linha de formação profissional corrente, né, de sucessões, etc., para que a gente também tenha a nossa atividade perene e segura em relação aos outros mercados aí mundiais. Né? Um detalhe, a última pergunta seria extremamente simples. Como é que você vê o próximo ano? As notícias de jornais dão que a safra norte-americana foi embora, milho, etc., a coisa está brava, o preço da commodity subiu de uma maneira brutal e isso está tendo reflexos aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, no Brasil sai safra de soja recorde, etc. Você acha que toda vez que o agronegócio se movimenta forte aqui no Brasil, se vendem mais caminhões e, portanto, mais carretas, implementos rodoviários? No seu entender, o que acontece para o próximo ano? Bom, vamos... Sua bola de cristal, o que é que... Vestir a roupa do profeta de novo. Eu acho que nós temos uma série de motivos para achar que vai ser melhor.
O problema do combustível, como todo problema com essa envergadura, está se auto-resolvendo, né? O dilema se tem combustível, se não tem, se está no posto, se não está, está envelhecendo. Né? O que sai da produção hoje é tecnologia nova, então não há mais opção. Então eu imagino que o cara que tem que comprar um caminhão hoje, ele vai comprar e pronto, ele não tem mais aquela dúvida do que fazer, né? Ele vai no que é disponível. Então esse é um problema que afligiu demais e que deixa de afligir. Nós temos um investimento do governo no sentido de incentivar esse retorno com essa taxa que a gente espera que nem esse ano ela termine, agosto nem pensar, mas que se pensar em dezembro ainda não dá para a gente imaginar que ela pode mudar, mas que ela permanecesse. Acho que esse é o nosso número. Nós temos um bem de produção, né, um bem de capital, nós não temos bem de consumo. Ninguém investe numa carreta para guardar na garagem, num cavalo mecânico para deixar lá ele vai gerar receita, vai gerar riqueza. Então ele tem que ser sim desonerado, faz parte do processo que ele seja acessível. A gente espera que alguma ferramenta que viabilize o autônomo aconteça de fato. Nós temos só aí um contingente que faria o ano ficar fantástico. Se nós abríssemos para metade dos carreteiros se habilitarem a comprar um caminhão, um implemento rodoviário, já seria fantástico o nosso ano. Então, existe mercado, existe demanda. Nós temos, como você disse, essa vocação agrícola que nos ajuda muitas vezes, né, a natureza, enfim, historicamente ela é mais condescendente, né, com o nosso país, então isso historicamente ajuda. E a gente tem um gargalo, que esse é um ponto que a gente aposta muito, que nós temos obras de infraestrutura que não são passíveis mais de ser retardadas. A Copa do Mundo tem que ser em julho de 2014, não pode mudar para agosto, né? Então a obra tem que sair, e isso transcende, eu acho, que as principais dúvidas. Aquele cliente que está envolvido com esse processo, ele não vai poder colocar isso no segundo plano ante a tecnologia do combustível, ante o preço do dinheiro. Esse é o pior problema que ele tem para resolver. Então ele tem que comprar, ele tem que fazer aquele procedimento, aquela obra, aquele investimento, sob pena de prejuízos muito maiores, né? Então acho que isso ajuda bastante, muito mais do que a Olimpíada, que é uma coisa mais regionalizada, mas a Copa do Mundo, pelo evento que ela tem essa abrangência nacional, acho que isso é importante. E, consequentemente, gera emprego, gera receita, gera renda, gera mercado, que gera crescimento econômico. Eu não consigo enxergar um motivo importante no horizonte que estrague tudo isso, ainda que haja esse baixo astral e esse problema europeu, porque nós temos que ter um mercado interno muito forte o ano que vem, independente de euro, independente de dólar, independente de economia. Bate recorde de novo? Chega a 200? Gostaria de dizer isso. Bom, a gente aqui encerra a entrevista com o Alcides Braga, presidente da Anfir, uma entidade que existe há décadas e uma entidade que cada vez mais trabalha no sentido de dignificar a produção de implementos rodoviários e de mostrar que sem a carreta o Brasil não anda. Sem o caminhão o Brasil para. E não adianta caminhão, cavalo mecânico, sem carreta, sem implemento rodoviário. De cada vez mais, o Brasil é dependente da produção de caminhões e da produção de implementos rodoviários. Implementos rodoviários que a cada ano têm maior e melhor tecnologia e, conforme contou aqui o Alcides para a gente, uma tecnologia que será ainda melhor nos próximos anos devido aos movimentos que os principais associados estão fazendo em se unir à academia, em se unir às universidades, às faculdades, aos centros ou entidades de treinamento para melhorar esse setor. Ou seja, é um setor que não para, tal como o Brasil.